Santa Páscoa. Estamos no quinto domingo do tempo pascal e o liturgista nos chama a fazer a reflexão a partir dos efeitos da Páscoa de Jesus Cristo, como domingo último, ver o efeito dele enquanto pastor e aqueles vocacionados e não vocacionados. Agora o liturgista nos chama a refletir do efeito da Páscoa, do Senhor Jesus Cristo, da sua vitória, o efeito dele enquanto vida que se entrelaça com a vida de Cristo. E essa vida, então, que ultrapassa a morte e é chamada, então, também a entrelaçar-se na existência de Cristo. E o evangelista nos faz, então, colocar diante do Evangelho de João 15, no capítulo 1, versículo 8, onde Jesus usa a identificação expressiva com a videira, dizendo ele que ele é a videira, eu sou a videira verdadeira. O que faz, né, um ajuntar-se com vida e vida plena e videira verdadeira, para dizer como que, né? Há videiras falsas que até começaram bem, mas que não se deram, não levaram ao bem. E assim também há vidas que podem aparentemente estar bem, mas não vão levar bem. Por isso, Jesus então utiliza esta expressividade da videira verdadeira, remetendo-se, nos fazendo lembrar de Isaías no capítulo 5, ali do versículo 1 adiante, onde justamente vai dizer que Deus, ele fez de maneira infalível uma estruturação que não poderia dar errado, para plantar uma videira, e no entanto a videira agiu contra a sua vocação, ou seja, tudo aquilo que Deus fez, chamou-a a ser, preparou para ser, e ela foi contra, dando frutos fétidos e azedos. Então Jesus vai dizer que ele é a videira verdadeira, nesse sentido da verdade que mantém a identidade da qual foi criada. Então aí se estabelece a verdade, a sua identificação com o seu próprio ser. E como videira verdadeira, então, a videira que Deus espera. E ele utiliza esta expressão, né, muito mais do que a árvore, mas no seu entrelaçar de existência, né? Então uma vida que se entrelaça em outras também vidas, e essas vidas que se entrelaçam, para mostrar que a vida então do cristão, ela deve se entrelaçar. E ela só é possível viver, como diz Jesus, o ramo só pode viver se ele permanece unido, entrelaçado ao tronco da vinha, que é então a videira. E assim ele vai usar esta expressão, né, de que meu pai é o agricultor, para nos colocar justamente entendendo que é Deus quem tudo cuida e espera os frutos, né? Então aqui nós vamos entendendo que, né, a videira é o entrelaçar, os ramos são os discípulos, e Deus é esse que criou, e ele espera que os frutos venham a ele. Tanto é que um outro evangelho que vai dizer da videira, o pai vai mandar o seu filho e eles não entregam fruto. Para dizer então justamente que o fruto, né, a expressão grega carpo, né, não é simplesmente a fruta, mas é aquele ser que se espera. E Jesus Cristo sempre fez isso. Todas as pessoas que Jesus encontrou, Jesus as levou a Deus. Jesus curava, por exemplo, 10 leprosos, um voltou glorificando a Deus, não a ele. Também cegos,
paralíticos, eles o quê? Eles davam glória a Deus. Então, o fruto que se espera, Deus espera, é entregar as pessoas ao Pai. E Jesus assim o fez. E Jesus chama justamente o que? Os seus discípulos a participar desse entrelaçamento das vidas. Eles entrelaçados em Cristo, e quem convive então com esses discípulos também devem ser apresentados a Deus. Por isso, Jesus Cristo diz: meu Pai é agricultor, todo ramo que em mim não dá fruto. Ou seja, o que é não dar fruto? Não é simplesmente fazer coisas boas, né? Porque Jesus não fez coisas boas às pessoas. Jesus fez as pessoas boas. Jesus não deu simplesmente à vista uma coisa para o cego. Jesus o fez pessoa que vê. Jesus não deu ao paralítico a ausência da sua paralisia. Jesus o libertou. E até mesmo na Eucaristia, Jesus não dá uma coisa. Através da consagração, Jesus oferece a pessoa dele mesmo, sempre a pessoa. E então este ramo que não dá fruto se refere o quê? Aquele que mesmo estando em Cristo, ele não leva as outras pessoas a Cristo. Isto é gravíssimo, porque diz que o Pai então corta para dizer o quê? Né? Que não é simplesmente um cortar em que separa duas existências, mas o ramo separado da videira, ele vai secar e vai morrer. Então, esta ação, diz Jesus, mesmo a pessoa estando nele, suponhamos que a pessoa tem os sacramentos, né? Possa ser até um ministro da igreja, mas se ele não leva as pessoas a Deus, que espera o fruto, ou seja, espera aquelas pessoas, esta vida é amaldiçoada. E ao contraponto, Jesus diz que aqueles que estando nele levam as outras pessoas a Deus, entregam o fruto, mesmo assim Deus os limpa. Ou seja, não mais uma ação que confirma uma vida levada amaldiçoada, por assim dizer, porque se a pessoa não vai a Deus, ele não leva os outros a Deus, é uma maldição. Mas ao passo que agora então ele leva as pessoas, então Deus não faz uma ação, né? Não permite o amaldiçoar, mas agora faz justamente o contrário, Deus o purifica, Deus o limpa, para dizer o quê? Mesmo a pessoa estando junto a Deus, essa pessoa precisa se purificar, ou seja, ela precisa se santificar. E esta é a ação do Pai. Ele vai santificando, ele vai melhorando a pessoa, para que, então, justamente esta consciência. E um outro, assim, de tantos, um aspecto, né, que diz, né, que Jesus, sem mim nada podeis fazer. E aquele nada poder fazer nos remete justamente àquele que não pode mais fazer, ou seja, que já está morto. Ou seja, não há vida fora de Cristo, porque só em Cristo há vida e vida em abundância. Então é preciso de nossa parte entender que a vida ela está entrelaçada à vida de Deus. E é somente então nesse Deus, em Cristo, e nós precisamos compreender a necessidade o quê? De levar os outros a Deus. Nossa existência, né? O matrimônio, a ordem, as atividades. O cristão foi esse que compreendeu. É preciso levar os outros a Deus. Por isso nós vimos, né, uma Santa Mônica, por exemplo, que chora copiosamente, as mães, né, os irmãos, os familiares, né, que se preocupam com a salvação. Levar as outras pessoas a Deus. Isso é maravilhoso. Né? Então que a gente possa refletir, né, diante de tantos aspectos, levar as pessoas a Deus. Não há sentido na vida se ela não se direciona ao melhor. O melhor é Deus. Então que nós pensemos isto, né? Estou levando as pessoas que convivem comigo a Deus, porque ou é vida plena ou é destruição. Ou eu levo as pessoas à salvação, ou eu também levo uma vida amaldiçoada e vou amaldiçoando as pessoas que convivem comigo. Entrelacemos nossa vida, como diz Jesus, permanece em mim
eu permaneço em você. Então entrelacemos nossa vida ao Senhor, ajudemos também que as outras pessoas se entrelacem como um sinal da vitória de Jesus Cristo. Santa Páscoa.